Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do ABC Pod com Henrico Pierro. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que é, assim, fenomenal, um grande amigo e um ser humano ímpar. Espanhol. Você prefere espanhol? Sou eu mesmo? É você mesmo. Você prefere espanhol ou José Semel? Eu acho que se me chamar de José Semel, pouca gente vai saber que sou eu, cara. Eu sei que a sua esposa não gosta de José Semel, porque eu perguntei pra ela, eu falei, Ana, ele prefere espanhol ou José Semel? Ela falou, olha, espanhol é mais pop e José Semel eu não gosto. Então se for colocar alguma coisa, ponha Semel. Ela pensa isso? Eu não sabia. Então eu acabei de te contar ao vivo isso. Só lembrando que nós estamos ao vivo, na NET, na Vivo. Nós íamos entrar ao vivo no meu canal, mas aparentemente eu não sei muito mexer com tecnologias, então a gente só vai conseguir fazer isso na próxima semana. Mas estamos ao vivo no canal da Eco TV. Então, se você quiser entrar, fazer alguma pergunta lá, pega seu celular, entra no YouTube, digita Eco TV ABC, você vai achar a gente lá e só esperar que a hora que der a gente faz isso daí. Boa. E aí, você ficou nervoso para vir? Ansioso, alguma coisa? Eu, naturalmente sou uma pessoa calma. Jura? Juro. Eu, de novo, fiquei nervoso. Eu vi Eu hoje. acho que eu fiquei nervoso hoje mais do que da outra vez. Eu vi hoje nos posts que você publicou no teu Instagram que você não tá dormindo. Eu fiquei com a consciência pesada. Eu fiquei 2 dias sem dormir e acordei com dor de cabeça hoje. Você sabe que semana passada minha mãe falou, a hora que acabar, você me liga. Uhum. Aí eu falei, tá, se eu não tiver desmaiado e tiverem ligado pro SAMU, tranquilo, mas rola esse problema. Não, Aí essa semana ela falou, você vai desmaiar? Eu falei, espero que não. Já fizemos aqui uma estrutura de oxigênio. Já deixaram o telefone do SAMU já no esquema. Pré-gravado? Pré-gravado. Qualquer coisa, você aperta ali, é rapidinho, você consegue. Boa. Espanhol, tem várias coisas que eu queria saber a seu respeito, porque assim, eu te conheço há muitos anos. Verdade. Mas tem muita coisa que eu, de verdade, não sei. Vou chegar até alguma dessas questões, mas antes, eu quero construir primeiro o espanhol, que nasceu José Carlos Acemel, né? José Antônio Acemel Romero. José Antônio Acemel Romero. Romero? Na Espanha, eu sou nascido no Brasil. Você acha que vai chegar lá. Eu ia perguntar isso mesmo, onde você nasceu. Eu nasci no Brasil, nasci na Moca, na rua Ana Neri. Os meus pais, né, nasceram na Espanha, tiveram 2 filhos, o meu irmão e a minha irmã. Minha irmã é mais velha, depois o meu irmão. E aí, por conta de uma série de circunstâncias da Guerra Civil Espanhola, uma história de família, meu pai veio para o Brasil para trabalhar. Um ano antes, um ano depois, a minha mãe veio. E aí foram morar em São Paulo, e quando eles estavam morando ali na Rua Ana Neri, na Moca, eu nasci. A Rua Ana Neri do lado de baixo, que tem a Rua Ana Neri do lado de cima também, que é a parte italiana, é a parte dos espanhóis embaixo. É verdade, tem E não isso. dava briga? Espanhol perto de Tinha italiano? Tinha um rio no meio. Tá. Tinha o rio ali, Dava ninguém separava. Acho que eles faziam aquilo que a gente fazia quando era criança, gospel aqui no rio. Você sabe que minha mãe, ela tava fazendo perguntas, né? Porque minha mãe, ela é super entusiasta, inclusive, de tudo isso que a gente está fazendo. Lembrando assim, a gente está construindo todo esse trabalho, a gente está, enfim, eu estou aprendendo aqui, então você vê, já deu ruim hoje no meu YouTube, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Mas ela até colocou uma pergunta falando o seguinte, que espanhol é sempre teimoso. Aí ela perguntou, pergunta se... Na pergunta, né? Como todo espanhol é teimoso, você se considera uma pessoa teimosa ou é só quem teima com você? Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. Mas eu não sou... Espanhol não é teimoso, isso é uma lenda. Espanhol, na verdade, é uma pessoa muito convicta das suas questões. Mas isso não é teimosia. Que é uma forma também de dizer que é teimoso. Não, é convicto. O espanhol, o que o espanhol faz? Ele pensa numa coisa, idealiza aquilo, visualiza aquilo e defende aquilo. Isso não é teimosia, isso é só uma convicção. É uma convicção, e a gente defende todas as convicções que a gente tem. A gente tem muitas convicções. Eu acho que é por isso que confundem a gente com teimoso. Mas... Por isso que confundem a gente com teimoso. Essa eu vou te falar, essa eu acho que eu nunca tinha escutado, tá? Só pra te falar. Confundem a gente com teimoso. E me fala uma coisa, como é que foi a sua infância? Crescer lá na Moca?
a relação, porque seus pais provavelmente falavam um pouco português. Não falavam quase nada português. Eles achavam que falavam português. Sim. E aí, quando eles viajavam para a Espanha, depois que eles puderam já, foram para a Espanha, eles achavam que falavam espanhol. Eles não falavam nem espanhol lá e nem português aqui. Eu vou te perguntar, é igual quando a gente viaja e acha que a gente está falando espanhol? Mesma coisa. Tá. Eles achavam que falavam espanhol. A irmã da minha mãe não entendia minha mãe mais. Ela falou, fala devagar para eu poder te entender. Gente, esse negócio de portunhol é uma maravilha, né? Quando a gente vai... O pessoal costuma, quando vai para Argentina, não, eu sei. Você sabe que meus irmãos, uma vez, eles foram viajar, sei lá, Peru, algum lugar. E aí eu do meio, você conhece, obviamente, falou assim, não, fica tranquilo que eu falo super bem espanhol. Tá na minha, vai tá na minha. minha. Você pode vir comigo que tranquilo. E aí, quando chegou lá, ele começou a falar em espanhol. Aí perguntaram se ele era italiano. Era o sotaque. Ele falava espanhol, mas o acento, o sotaque dele era... Cara, assim, fantástico. E como é que foi a infância, assim, crescer ali e ter, por exemplo, os pais que... Também não deve ter sido fácil para eles, porque largaram tudo e vieram para cá, assim... Na verdade, assim, talvez eu tenha que voltar um pouco, né? Tá. O meu avô, pai do meu pai, quando Franco invadiu a Espanha, veio da África ali, a Espanha tem duas possessões que estão no norte da África, em Marrocos. E ele era general de uma dessas cidades, né? 2 cidades ali. E aí, na guerra ele veio, quando ele veio tentando conquistar a Espanha, ele invadiu pelo sul. E a cidade do meu pai, do meu avô, está muito ao sul. É uma cidade que chama Sufre, com Z, Sufre, está em Huelva. E aí, quando eles foram invadindo, e o meu avô, que era republicano, com mais alguns da cidade que também não concordavam com aquilo, foram para as montanhas e começaram a lutar contra Franco e foram presos. E quando eles foram presos, o meu avô foi para a prisão em Huelva, depois foi transferido para Sevilha. E aí a minha avó, com a minha tia, ela tinha uma irmã, mudaram para Sevilha, e aí o meu pai, que era novo, conheceu a minha mãe em Sevilha, que minha mãe é nascida em Sevilha. Tá. E o meu avô preso. Soltaram o meu avô, ele já estava quase morrendo, e aí ele morreu, depois de um tempo que soltaram ele, é uma história mais longa, mas enfim, Sim. soltaram depois. E aí o meu pai, quando começou a estudar e quando começou a trabalhar, também participava dos encontros do sindicato, das greves. Tá. E a minha avó, que era muito matriarcal e tinha medo que acontecesse com meu pai, que aconteceu com meu avô, forçou muito ele a sair da Espanha. Ele poderia ir para a Alemanha, França, para outros países, mas ele quis vir para o Brasil. E aí tinha um contrato de trabalho, ele veio para o Brasil e começou a trabalhar. Depois de um ano, a minha mãe veio e trouxe os meus 2 irmãos. Tá. E aí nasci eu aqui, eu acho que depois de 3, 4 anos que eles já estavam aqui. E aí nasci, moramos ali, eu não lembro da Rua Ana Nery, eu não lembro dessa da minha infância. Mas depois quando Você morou até quantos anos nessa rua? Eu não lembro, Carlos, porque assim, a gente morou em alguns lugares em Tá, São Paulo. entendi. Eu tenho uma memória da Vila Prudente, que a gente morou, Sim. depois daí, e depois Santo André já. Tá. E aí eu morava aqui em Santo André, na Rua Chambré ali. Gente, ele é praticamente um Google Maps, porque ele está aqui falando o nome das ruas e... Ana Nery, tudo bem, eu É uma conheço. travessa da Queiroz Filho. Tá, melhorou. É uma travessa da Queiroz Filho. Eu estou aqui só pensando, eu já estou quase abrindo o mapa no computador para poder acompanhar o que Mas ele tá daí falando, eu fiz o socorro. meu primário num colégio que é perto dali, que chama Undina Miranda Sintra. Então eu fiz o colégio da Undina Miranda Sintra. Depois dali nós mudamos para Queiroz Filho, ali embaixo, perto do Carlos de Campos. E aí eu já fiz o colégio, já fiz o ginásio, né, que na minha época era ginásio, lá no Carlos de Campos, Mas como é que era, no Carlão. tipo, ter pais que mal falavam português? Eu tinha um problemaço na escola. Porque você, em casa, deve ter sido criado falando espanhol. Que não era espanhol, né? Sim. Que era uma tentativa. Que aí é pior ainda, Pior porque não ainda. fica nem para um lado, nem para o Então, outro. eu sofri muito para aprender português correto, a língua correta. E eu acho que, como eu era pequeno, eu falava frases que era
em espanhol, por exemplo, vou dobrar minha manga, né? Eu falava arregaçar a manga, porque era em espanhol. Toalha de mesa, era mantel, eu não sabia que era toalha de mesa, era mantel. E aí eu falava isso para as pessoas, porque eu não tinha referência do português. E quando eu falava isso, elas achavam que eu era muito culto, porque que palavra que esse cara falou. Tá falando assim um português que, nossa senhora. Mas, na verdade, é porque eu não sabia falar o certo, que eu só sabia falar como o meu pai e a minha mãe se expressavam dentro de casa. Mas depois, com o tempo, quando eu já fui para a escola, e aí eu já tenho a memória de que isso eu fui corrigindo pouco a pouco, porque eu comecei a perceber de que eram duas coisas, né? Mas isso você não precisa nem falar, porque quando a gente escuta você falando, assim, não só o português, mas até a dicção é um negócio, assim, nossa, dá até gosto de escutar. Sério? Você fala, assim, de um jeito... Fico feliz. Sabe, calma, você que eu acho que eu tive, fala as letras, né? Você não come. Que eu acho que eu tive que aprender a fazer isso. Eu vou contar uma historinha aqui que um amigo nosso chamado... Foi prefeito de Ribeirão Pires recentemente, eu não sei se eu posso falar o nome dele, Clóvis Pode. Contou... Aqui nós somos... apolíticos, apartidários. Se ele ver esse programa, ele vai lembrar. Você vai lembrar. A gente O Clóvis vai lembrar quando ele me contou isso, isso me marcou muito. Ele também sofria desse problema, porque não por conta da língua dos pais, mas por conta da origem dos pais, que era uma origem mais humilde, que na verdade tinha um linguajar mais pequeno, mais escasso. Sim. E ele um dia foi falar com alguém, e ele falou... que era uma colcha, né, da cama. Então ele foi falar, não, você tem que precisar, era para dizer, você precisa mudar a colcha, né? E ele falou, você precisa mudar a coxa. E aquilo marcou ele de uma tal maneira de que são palavras tão distintas que uma coxa, uma coxa, uma colcha, uma colcha. Eu vou até abrir aqui e eu juro por Deus, eu vou até me esconder, porque se eu te falar umas coisas que eu falo... Depois disso, o Clóvis foi um cara que... Eu vou até ficar assim. Pois é. Ele conta essa história, acho que ele deve ter contado para mais alguém, eu acho que eu não vou fazer ele passar vergonha, porque é uma história verdadeira. E depois disso, o que aconteceu com ele? Ele foi um dos maiores oradores que eu... Ele é ainda. Mas assim, eu conheço. Nossa, ele fala, ele é um dos maiores oradores que eu conheço. Se ele pegar um banquinho, ele te convence a qualquer coisa. Ele vai falando, ele é um dos maiores oradores que eu conheço. Mas ele teve... Eu acho que a partir dali ele falou, eu tenho que mudar. Meu Deus, Talvez, eu falo coxa, eu falo colchão, em vez de colchão. É uma coxa grande. Sabe aquele... Eu vou tentar explicar. Colchão é uma coxa grande. Eu vou tentar explicar para todo mundo. Vocês vão dar risada da minha cara, mas tudo bem, eu estou acostumado. Sabe aquele bichinho do mar, que é um crustáceo? Ele tem rosa, ele tem barba, tem o grandão, que é o sete barbas. O chamado camarão. Eu não consigo falar. Eu falo caramão. Todas as vezes. Camarão, não importa quantas vezes eu tente. Aliás, às vezes eu tô lendo... E eu vou ler e eu falo, o caramão. Ontem eu cheguei em casa, fiz até um vídeo. Quem entrar no meu Instagram, inclusive, Henrico1830, vai estar lá. Eu cheguei em casa Isso ontem. Não tem a ver com português, tá, cara? Isso tem a ver com... Dislexia. É dislexia, isso aí. Não queria te dizer, não, mas tem problema na língua. Mas gente, e o pior é que eu falo colchão. E chegava na faculdade... Não, colchão existe essa palavra, é uma coxa grande. Então, mas quando eu tento falar colchão, eu falo colchão. Tem um monte de coisa que eu falo errado, que eu não vou ficar me expondo a esse nível aqui, porque a gente está aqui para expor o convidado. Eu não tô aqui, apesar que eu já estou passando vergonha desde o primeiro, mas tá tudo bem. Tá, vamos lá. E aí, eu sei que depois você foi para a Europa. Mas primeiro eu quero entender o seguinte, por que você foi? O que te deu vontade de você falar, vou mochilar? Como que aconteceu? Nessa época... quando a gente mudou para Queiroz Filho, que é perto ali do Carlão e tal, a minha tia, que era irmã do meu pai, veio para o Brasil passear. Eu tinha acho que 11 anos, cara. E aí quando ela veio para o Brasil passear, ela insistiu com meu pai de que, deixa ele ir comigo, eu era o caçula, tinha 11 anos, deixa ele ir. Meu pai topou. E eu falei, bom, eu vou, mas eu não quero, eu quero ficar um tempo. Ele falou, não, então vamos combinar, você fica um ano lá. E eu fui e fiquei um ano, de 11, fiz 12 anos lá. Fiquei de 11 a 12 anos. Foi na escola? Fui. E a minha tia tinha uma amiga que era professora. E ela me dava aula em casa e me levava para a escola, que eu odiava, porque eu queria jogar bola na rua, tá? Ela me levava para a escola. E aí, em casa, ela me dava aulas de espanhol,
geografia espanhola e história espanhola. Até para você acompanhar o que você não tinha aprendido. Na verdade, era a Brasil, né? construção de uma relação de nacionalidade. Tá. Eu não sei se ela tinha essa percepção, mas Sim. olhando hoje para aquilo, eu me entendi que hoje a minha parte espanhola se deve a isso. Tá. Maluco, E aí faz mas você se sentir espanhol. espanhol. Eu tenho uma paixão pela cultura espanhola e pela Espanha que é comparável à que eu tenho pelo Brasil, porque eu gosto dos dois. Sim. Eu costumo dizer que o Éden, se existisse, ele seria... A minha região é Sevilha, né? Uhum. Então, ele seria Sevilha no litoral da Bahia. Eu acho que esse era o paraíso aí. Você não queria mais nada, Não, né? esse seria o paraíso, Nossa né? Senhora, Junta tudo gente, que eu pelo amor gosto. de Deus, Né? imagina. E aí eu fiquei 1 ano lá. Na verdade, fiquei, eu acho que 10 meses, porque ia completar 1 ano e Franco ainda era vivo, estava para morrer. E aí, quando ele começou a ter problemas de saúde e tal, começaram as greves, né? A população que não queria Franco começou a se insurgir. E aí, a minha tia e a minha avó, que ainda era viva, falaram, pelo amor de Deus, é a terceira vez que a gente vê isso na família. Meu avô, o meu filho, que era o meu pai, né, o filho dela, e o meu neto. Então, vamos mandar embora. Mas depois disso, eu sempre tive na cabeça que eu queria voltar e fazer mais coisas. É porque também tem isso, né? Como você tem a família lá, não é uma coisa do tipo, tô perdido, vou... Não, você tem uma referência, você tem um apoio, ponto, que tá ali. E da Europa, você sabe, de qualquer lugar, você vai para qualquer lugar. Aí é facinho. Fácil, então faz sentido, isso é bom. E aí depois você volta, então... Aí eu tentei fazer outra vez um mochilão, por volta dos meus 16 anos, mas aí eu não tinha grana, e aí não achei um amparo em ninguém para falar, não vai que eu patrocino. Um financiamento, né? Aí fui, aos 16 anos, comecei a fazer política, por assim dizer, que não era partidária, mas era política e tal. E depois, aos 17 anos, eu fiz a primeira campanha política. E isso me deu uma oportunidade de emprego, aos 18. Isso daí, eu queria tocar nesse assunto, mas eu acho que pra gente... Porque misturou, né? Eu ia falar da política, como que você foi parar na política. Então, deixa eu só terminar essa história e aí a gente volta pra política. Porque senão eu vou esquecer. Tá. E aí, com 17 anos, eu fiz a primeira campanha política e aí ganhei um emprego, né, de reconhecimento quando eu fiz 18 anos e trabalhei 1 ano e meio. Foi o tempo de eu conseguir juntar grana, 1 ano e meio, 2, vai. O tempo de eu conseguir juntar grana e aí fazer o que eu queria fazer lá atrás. Aí eu já tinha grana. E você estava com? Eu 20, acho, né? 20, tipo, 21. 18, 2 21, anos. 20, tá. 21. 20, 21. Aí eu, a partir dali, eu fui para a Europa. Aí eu juntei minha grana, comprei passagem e avisei meu pai 1 semana antes de eu ir. Mentira. Juro. Ele não ficou doido? Nada, na verdade ele me incentivou. Jura? Ele perguntou se eu precisava de mais alguma coisa que eu pudesse. Eu falei, não, já resolvi tudo, eu só estou te avisando porque eu também não queria falar antes, para não criar um pouco de... que eu já estou decidido, então eu não queria criar um ambiente que pudesse... de ansiedade. De voltar coisa. atrás, né, de negar. Então eu fui, comprei a passagem e avisei ele porque eu tinha que avisar minha tia que eu estava indo, né, que eu ia para casa da minha tia. Tipo, oi tia, tudo bem? Semana que vem eu tô aí. Tô aí, mais ou menos isso. E aí eu fui, aí eu fiquei, acho que 2, 3 anos. Ao todo, acho que eu fiquei uns 3 anos, porque eu fui, voltei. E como é que foi essa experiência? Porque eu acho que todo mundo que vai e passa por isso, nunca volta a mesma pessoa que foi. Não. Mas assim, tenta me explicar ou me falar quem é a pessoa que foi e quem é a pessoa que voltou dessa experiência? É difícil fazer essa analogia. Então, você fala que você não ia ser difícil, mas é difícil. Não, é só um bate-papo. Finge que a gente está aqui no rodízio japonês, batendo um papo. É porque a referência é de como você se enxerga, né? Mas você vai se enxergando no dia a dia diferente, mas você não faz a reflexão de como era. Hoje, ao longo do tempo, hoje eu sei te explicar isso. Sim. Mas na época, não. Eu fui uma pessoa, eu sempre fui muito gradual, né? Então acaba indo, quando você se dá conta, meio que já foi. Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito da minha independência. Então, essa foi a pessoa que eu fui. Mas a pessoa que foi tinha
as visões de uma história que ainda não havia conhecido, mas era uma ansiedade por ela. Tá. E assim, depois de acontecer várias coisas, de muitos momentos lá, a pessoa que voltou depois dos 3 anos era uma pessoa que tinha tido uma experiência não só daquilo que imaginava. Mas assim, tem uma coisa que eu acho que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Eu costumo dizer que a gente é composto, não queria ficar sério assim, mas vai ser. A gente é composto, a gente é hoje o que a gente passou por toda a vida. Então hoje a gente, os componentes que estão hoje em nós são aqueles que a vida foi trazendo para a gente e a gente foi agregando. Então tudo que a gente vive nos traz até este exato momento. E isto é uma coisa que é contínua, não? Ela não é finda, né? Desculpa, ele falou isto. Olha o nível, tô falando, olha o nível, a pessoa fala assim, não, porque isto, e depois não é finda. Imagina, é o Aurélio. Eu tô entrevistando Ele quer me envergonhar. Eu tô entrevistando o Micael. Eu não sei qual é o propósito dele, mas eu começo a achar que ele me trouxe para me envergonhar aqui. Eu falei que a intenção era trazer as pessoas e expor a história delas. Eu tô expondo, tá, o Aurélio. Eu concordo, quando eu fazia terapia, e eu falo que aqui é um espaço que a gente pode falar sério, a gente pode brincar, pode chorar, pode ter drama, não importa, tem que ser natural e tem que ser real, que é isso que eu quero. E construir isso também junto com vocês que estão vindo aqui. Na terapia eu descobri isso, que nós somos fruto da nossa história e do nosso meio. É isso. E isso impacta muito em quem nós somos. Claro, obviamente, nós temos a oportunidade, muitas vezes, de tentar mudar alguns aspectos. Porque tem algumas coisas que, às vezes, vêm, e aí você para e fala, opa, peraí, mas isso daqui não é uma característica bacana, isso não é algo legal. E eu não me sinto bem com isso, não quero fazer assim, quero fazer de outro jeito, mas ainda assim você vai construir uma outra história, você vai construir ali um pedacinho deste muro que vai te levantar na vida até hoje, até onde você está e até onde eu estou. Sou mais velho que você, não sei se você sabia disso. Não muito. Na aparência engana, mas eu sou um pouco mais velho que você. Primeira vez que eu cheguei aqui, olharam e falaram assim, não, você não é mais velho que eu, você tem quantos anos? Eu falei, vários. Ela falou, mentira. Eu falei, um monte. Ele teve que ser emancipado pela mãe, porque ele é de menor ainda, ele tem menor de idade. A mãe teve que emancipar ele, senão ele não conseguia fazer o programa aqui. Não. Já estou com bônus, hein? Já estou com bônus. Já. Mas é esse que... Então, quando eu enxergo para trás tudo que eu passei, e que eu acho importante, que era isso que eu queria dizer, eu sempre achei importante a gente ter referência de outras formas de vida, de outras culturas e de outros pensamentos que não o nosso, que não o do dia a dia da gente. Porque isso faz com que a gente tenha parâmetros e a gente possa construir ao longo da nossa vida em comparações com tudo aquilo que a gente viveu. Então, se a gente abre esse escopo de vida com outras culturas, com outras formas de vida, com outros países ou outros estados, mas que te provoque a sair daquilo que você está acostumado a fazer, está acostumado a ver, ao longo da tua vida, isso vai te permitir comparações que você tem vivo dentro de você. Então, eu acho isso muito importante, sempre achei. E isso aconteceu comigo, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente pensa, a gente olha para frente e tem aqui paredes ao nosso lado, né, que são moral, que são éticas, não importa, né? Cada um tem o seu conceito, mas a gente olha e essas paredes vão balizando a gente. E quanto maior é o seu conhecimento, maior é o nível de experiência que você passa a ter nesse campo, essas paredes começam a abrir. E você não pode perder a referência das paredes, mas elas te abrem possibilidade e te deixam em situações que te dão muito mais perspectiva do que só um caminho estreito. Então, eu acho que essa construção foi importante para mim nesse sentido. Eu me vi, não me vi outra pessoa de imediato, mas hoje, enxergando... Sim, você olha e você vê o que mudou, assim, quanto mudou. Eu percebo que aquilo provocou isso em mim. Então, eu acho que isso é importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. É que é assim, complicado, porque eu sei várias coisas a seu respeito. Então, eu vou ter que dar umas cutucadas. Tipo, nossa, mas é aquela história de não sei o quê. O Caminho de Santiago, nessa época, ele não existia. Não, o Caminho vem num outro momento. Já quer entrar nele?
Quer falar sobre ele? Você prefere falar da política primeiro ou do Caminho de Santiago? Você manda Você aqui, que sabe. né? Você manda Vamos aqui. falar da política, então, que às vezes pode ser alguma coisa, enfim, até mais descontraída. Você falou que você fez uma campanha com 18 anos? 17 anos. 17. Campanha do quê? Como? A prefeito de Mauá, do então candidato a prefeito, Leonel Damo. Ganhamos a eleição e ele reconheceu que eu tinha um certo valor e me levou para dentro da administração. Você fazia o quê na campanha? Cara, em campanha eu já fiz tudo, cara. Em campanha eu já entreguei papel na rua. Sim. Eu já entreguei papel em carro, já pintei camiseta, já fiz ronda à noite. Cara, em campanha eu fiz tudo. Tudo que você pode fazer em campanha, eu já fiz. Já coordenei campanhas grandes, eu já fiz tudo em campanha. Mas nesta, a minha expertise era comunicar com as pessoas. Então, eu fazia camiseta à noite, e de noite saía para fazer ronda. Antigamente tinha tudo isso, né? Tinha brinde, tinha show, tinha comício, tinha um montão de coisa. Tinha não sei o quê. Então, eu particularmente comecei fazendo o que todo mundo que começa a fazer alguma coisa começa a fazer. Foi de baixo, né? De baixo, foi do... Que é de baixo nada, porque em campanha eu acho que tudo é válido, porque não tem... Não, de baixo que eu falo assim, uma parte que às vezes nem exige tanta experiência, mas que... eu não tinha experiência, o que eu sabia fazer era pedir voto e comunicar, isso eu sempre soube fazer, e eu comecei fazendo isso, saía na rua, bandeirava, saía... Tem uma história legal, que Mauá não tinha asfalto ainda nessa época, em todos os bairros, né? Ah, tá. Eu ia perguntar, é real? É sério? É real. Miranda Avis. No Miranda Avis ou Miranda Aves, não sei como cada uma chama de um jeito. E o seu Atílio, que era irmão do Leonel, ele dirigia a Kombi, a gente estava na equipe, foi na Kombi, né? E foi subir a Kombi e parou. E não andava. E aí, pô, o que tem que fazer? Vai lá atrás, monta no para-choque e sacode e vai, né? Quem já teve Kombi aqui, quem já andou de Kombi, sabe o que é isso. No barro. No barro. E aí efetivamente foi. Aí como começou a andar, eu pulei e a roda continuou patinando em mim. Meu Deus. Mudei de cor naquele dia lá. Fiquei inteiramente marrom. Barro até. Mas, gente, eu acho assim, eu já trabalhei com campanha política, você sabe, apesar de ter ficado muito na parte de dentro, porque eu ficava em escritório, mas eu adorava. Eu achava o máximo, assim, eu achava muito legal, até de... Cara, de você exercer o direito que você tem, sabe? De voto, o direito que você tem de opinião, de acreditar em alguma coisa e tentar se comunicar e comunicar isso para as pessoas. Mostrar o seu lado, mostrar o que você acredita. É muito legal. E você, desde que você começou a fazer a campanha, já rolou, assim, um sentimento, alguma coisa com a... Eu acho que eu tinha essa coisa do meu pai, né? A gente sempre teve essa coisa política dentro de casa. E, sei lá, hoje é difícil você fazer uma análise desse sentido, mas pensando do seu ponto de vista analítico, posso até dizer que era como se eu estivesse realizando para o meu pai um sonho que ele quis ter e não. Mas eu sempre gostei de política. Porque eu sempre tive muita opinião, né? Além de ser... Eu imagino que você gostou porque você tem até hoje. Eu sempre gostei muito de política e eu entendia e entendo até hoje que política... Tem muita gente que tem preconceito de política, tem muita gente que tem questões que não gosta dentro da política e na maioria das vezes pode ser que as pessoas estejam certas. Mas a política, ela bem feita e com vontade e com interesse das pessoas, a política ela tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Então como é que você não gosta de uma coisa que você tem a oportunidade de poder fazer com que as pessoas vivam melhores e sob melhores condições? Você sabe que quando eu trabalhei na Assembleia Legislativa, porque às vezes eu falo Assembleia e o pessoal acha que é na igreja, mas quando eu trabalhei na LESP, a gente conseguiu uma verba uma vez para zerar as filas de exames laboratoriais do Stanardini. Mas o interessante é que assim, essa verba ela não tinha, não era uma emenda parlamentar, não era nada. Essa verba foi uma sobra de alguma coisa que sobrou na secretaria. E a gente conseguiu, porque a defesa que eu fiz do documento, porque quem redigiu os documentos era eu, a defesa que eu fiz, eu não sei, deve ter tocado alguém, e aí falou, não, então vamos... Dar essa grana aí. Vai dar essa grana. Quando eu vi a realização disso, o meu nome não aparecia em lugar nenhum. Mas isso não dá satisfação? Mas eu olhava e falava, cara... Eu fiz isso aí. O meu trabalho, a minha ajuda, porque óbvio, o capital político não era meu, o meu era só redigir para convencer. E eu consegui
acabar com a fila de exame laboratorial num hospital público que é enorme, em Mauá. Quem é de Mauá, óbvio que conhece, muita gente até da região deve conhecer. Você imagina o orgulho que eu senti de olhar e ver e falar, cara, olha que... Isso não tem a ver com o reconhecimento dos outros, tem a ver com você próprio. Não tinha meu nome em lugar nenhum, isso, ninguém sabia que fui eu. É isso, é esse sentimento Entendeu? que eu acho Quando que vale a tinha pena. faixa, tudo, com o nome da deputada. Eu era ninguém ali. Eu acho que é essa satisfação que sempre me moveu e me move E move ainda. até hoje, porque você... E me move ainda. Você continua. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Teve alguma época que você ficou descontente com a política? Vou te explicar por quê. Porque eu lembro de uma época que você trabalhou com exportação. E era um trabalho full time, você ficava o dia inteiro. Então, quer dizer, você se afastou da política. Foi para algum problema dentro da política? Às vezes um desgosto, sei lá. Vou matar o português agora. Era de migo comigo mesmo. Tá. Era assim, a política ela foi feita para, de fato, a gente poder ajudar as pessoas e poder realizar coisa para as pessoas. Mas nem sempre ela se dá e vai por esse caminho. Isso me incomodava algumas vezes. Eu tentei voltar para a vida fora da política umas 3 vezes. Essa foi uma delas. Foi uma delas. Porque eu queria... Era como se fosse desopilar um pouco, mas de verdade eu queria me sentir um pouco fora dela. Porque a política, ela suga também, né? Essa não Porque política, acho que às vezes... Acho não. Por já ter trabalhado e acompanhado, a política é uma coisa que é 24 horas. Não para. Mas eu acho que meu problema não foi esse. As minhas questões sempre foram internas comigo mesmo, de alguma forma que eu dizia, pô, já não é mais isso. Tá. E aí eu tentava buscar uma alternativa a fazer. Eu fiz várias vezes, né? A terceira vez que eu fiz isso foi quando eu fui para o Caminho de Santiago, porque eu errei tanto, eu tinha construído um patrimônio pelo menos pequeno, acabei com o meu patrimônio, porque eu fiz um negócio errado para tentar sair da política e nesse momento eu falei, pô, eu preciso sair, preciso olhar de cima o que eu estou fazendo para poder resolver a situação. Aí eu falei, eu vou ficar um período fora e voltei para a Espanha, né? E aí, antes de ir para a Espanha, eu nem sabia que existia o Caminho de Santiago. Por algum momento... O bom desse entrevistado é que a gente nem precisa perguntar as coisas. Ele mesmo já vai indo, ele já sabe qual que é a dúvida. Então, antes da gente verbalizar a dúvida... Isso é um elogio? Não, é um elogio, porque antes de falar qualquer coisa, ele já tá. Eu não conhecia o Caminho de Santiago, tá? Quando eu fui. Eu já estava aqui pensando, vou perguntar isso. Eu não conhecia mesmo. E aí, o que aconteceu comigo? Eu vi em alguma matéria, eu li em algum lugar, e neste momento que eu li essa coisa do Caminho de Santiago, era uma propaganda de uma palestra que ia ter no caminho. E eu falei, porra, eu vou, né? Fui na palestra. Puta, me empolguei com a palestra. Achei que aquilo eu tinha que fazer. E aí eu não me preparei, não andei, não fiz nada, né? E aí, neste momento, o que aconteceu? Eu fui viajar. A minha base sempre foi a Espanha, Sevilha, e aí o caminho começa no norte da Espanha, no extremo norte. Mas assim, ele é longo? Porque o caminho inteiro, acho que ele vai de Portugal à França? Cruza a Espanha inteira ou não? Ele tem vários caminhos, tá? Sim. Mas o caminho francês, que é o que eu fiz, ele vem de lugares da Europa que se junta na França, e da França ele entra na Espanha e vai até Santiago de Compostela. Tá. A última cidade da França, que de um lado dos Pirineus ali, você tem Saint-Jean-de-Pied-de-Port na França, e do outro lado você tem Roncesvalles. Então, a montanha, a cadeia montanhosa que divide a França da Espanha, são os Pirineus, fica no meio. Então, a última cidade ali, a última cidade da França chama Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que inclusive ele fez um livro sobre isso, o Paulo Coelho.
Ele fala do Caminho de Santiago num livro dele, que eu acho que é, não lembro qual é o nome, e ele fala dessa senhora que é muito típica lá, que ela é muito conhecida lá, de Saint-Jean, que ela Sim, acolhe todos os caras, que é a Madame de Blue. E eu, cara, quando fui, eu nem sabia que ela existia. Mas eu fui e encontrei no caminho para ir para Roncesvalles, encontrei um espanhol e um brasileiro. Um espanhol de Sevilha, e fizemos amizade e tal. E eles falaram, não, nós vamos começar da França. Eu falei, pô, mas não, vou começar aqui. Não, vamos. Fui, empolguei. Mas era muito longe de onde você estava? Do início do caminho espanhol até lá, acho que eram uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Tá, mas... Só que a pé, atravessando a montanha. Mas eu ia te perguntar isso. Você não teve preparação nenhuma. Não fiz isso. Não fiz. E como que você aguentou? Então, porque não é... Eu tive problemas no meio do Qual que caminho. é a distância, vamos colocar que você percorreu? É próximo de 800 quilômetros do começo ao final. De Saint-Jean de Pied-de-Port até... É quase de São Paulo a Porto Alegre, vai. Dá 800 quilômetros, isso? Acho que 1.000... deve ser, porque eu demorava 12 horas de carro. Então 800 deve ser por aí. quilômetros. São 800 quilômetros. E aí ele é dividido em etapas, né? Você vai dosando o tempo que você quer andar. Nossa, ia demorar um ano para fazer isso. Nada é tranquilo, você termina rápido. Só que neste momento, quando eu decidi fazer, a gente foi lá, visitou a senhora, estava de mau humor pra caramba, estava de hobby. Pô, acho que nós acordamos ela. Sacanagem. Verdade. O francês já tem um mau humor natural, mas É ela estava muito mal-humorada. Bom, fomos lá, tiramos foto, eu tenho foto com ela até hoje. Tiramos foto, começamos a subir, pô, herói, né? Subida, estava bem, pô, subi. Na hora de descer, eu falei, cara, subir assim, como é que eu vou descer? Foguete, né? E fui. Só que a descida é o problema. Quando você caminha, subir é menos problemático que descer, porque descer você sustenta todo o corpo no joelho. Eu descobri isso na dor, tá? Eu descobri na dor isso. E aí eu fiquei uma semana quase sem conseguir andar. Eu andava pouco, ia caminhando, mas eu não dobrava a perna, não conseguia dobrar a perna. Foi uma semana assim. Ou seja, não foi um caminho fácil. Não. Nem um pouco. O caminho acho que não é fácil de jeito nenhum. Pra nenhum. ninguém, mas assim, pra você foi até mais difícil justamente... Até porque você não tinha se preparado. Não tinha me preparado, cometi um erro de cara e me machucaram os joelhos e eu fiquei com esse joelho machucado um tempo. E aí, quando eu andava devagar, essa é uma história legal, pouca gente conhece essa, agora mais gente vai conhecer. Mas como eu andava devagar no caminho, né, porque os meus amigos ainda estavam me acompanhando, chegou em Pamplona, que é 100 quilômetros dali, 80, e eu falei, cara, não dá mais, vocês vão, e eu vou ficar para trás, e seja o que Deus quiser, eu vou chegar lá, mas dá um tempo aqui, né? E eu andei mais 5 quilômetros e parei numa cidade logo depois. E aí eu comecei a perceber o seguinte, cara, eu não vou parar, eu sou teimoso nesse sentido. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou até o final. E aí, para me obrigar, hoje eu sei que é assim, mas na época eu não me dei conta disso, mas para me obrigar a chegar e construir essa ideia de poder terminar, eu comecei a todo mundo que passava por mim mais rápido, que fazia a cavalo, que também a gente faz a cavalo ou em bicicleta. Eu queria falar, bicicleta eu sabia, cavalo eu nem sabia que existia. Pouca gente faz, mas faz sim. Tá. E aí as pessoas iam chegar, quando a gente parava e podia falar uns com os outros, eu dizia para elas, como forma de me incentivar, de me estimular, eu dizia para elas o seguinte, vocês vão chegar antes de mim, avisa o Santiago, e a gente... carinhosamente, a gente chama Santiago de Santi, né? E aí vocês vão chegar antes de mim, porque eu vou demorar mais, mas avisa ele para ele não ir embora, que eu vou chegar lá, para ele me esperar. E eu fui fazendo isso o caminho inteiro, né? Eu fiz em 28 dias, eu aconselho fazer em 30, porque a ansiedade de poder chegar me fez cometer, entre os erros vários no meio do caminho, e eu já vou mais para o final, um pouco antes de chegar, tinha um albergue que eu tinha marcado de ficar, era lindíssimo, um albergue do lado de um rio. Só que eu cheguei lá e eu estava muito disposto a andar ainda. E eu falei, cara, não vou ficar aqui, eu vou andar mais um pouco. Só que não tinha um outro albergue na frente. E aí? E eu andei quase 40 quilômetros esse dia e fiquei no pior albergue de todos eles, de todo o caminho. Eu fiquei num albergue que era água gelada, era sujo, tinha barata, era um horror. E aí eu aprendi que a ansiedade não pode fazer você antecipar coisas que você já tinha se preparado para fazer. Aí eu aprendi a controlar um pouco minha ansiedade. Quer dizer, assim, lições... Muitas.
Aí, cara, eu fui, né? né? Assim, E aí muda de verdade a pessoa. tem um lugar que foi feito para o João Paulo quando ele era Papa, Uhum. quando ele foi a Santiago, então fizeram todo um acampamento de casas mesmo, assim, para que os peregrinos ficassem lá. Então, o certo é, você para nesse albergue, depois faz o dia seguinte, vai para este canto, sai dele, é o tempo de você chegar de manhã na missa do peregrino. Como eu pulei essa etapa, eu cheguei à tarde. Eu cheguei depois, porque o que era 3 dias eu fiz em 2 dias. Sim, e aí perdeu a missa. Não, existe uma missa, mas gente pra cacete, eu posso falar palavrão aqui? Pode. Pra caramba. E aí eu fui nessa missa e eu tinha visto uma missa no começo, você me conhece, eu não sou tão católico, né? Eu não sou tão religioso, Sim. embora acredite numa forma de Deus, mas não sou tão religioso. Mas aí eu tinha visto a missa no início, eu queria ver a missa no final, né? Aí, cara, eu não consegui ver, saí, gente pra caramba, saí, fiz o meu documento lá de que eu tinha feito o caminho de Santiago. Aí eu falei, cara, vou comemorar do meu jeito. Comprei, você sabe que eu gosto de vinho, comprei um vinho, comprei um pedaço de queijo, um pedaço de pão, pus na mochila, fui para o albergue, era uma antiga, onde ficavam as freiras ali, né? Então era um prédio, era um convento, assim, era antigo. E aí eu fui, tomei um banho, tinha um rapaz no quarto, eu falei, como é que foi, você viu a missa? Eu falei, não consegui ver a missa, porque tinha gente, falou, mas tem uma capela aqui. Aí eu fiquei meia hora na capela, outra vez, comigo mesmo, fiquei lá sozinho, refleti sobre as minhas questões. Falei, agora eu vou pegar meu queijo, meu vinho e vou. Tinha uma escadaria longa de uns 30 metros, e ela estava num pico de um vale, e na outra ponta de um vale, estava se pondo o sol, que era um final de tarde. Nossa, lindo. Deve ser uma cena assim. Eu te mostro as fotos depois. E as torres da catedral se colocavam acima do horizonte. Então você via a catedral com as suas torres e o povo foi, cara, é aqui, né? Sentei no canto lá, abri o vinho, peguei o queijo, peguei um pedaço, pus numa canequinha de barro que eu tinha, coloquei o vinho e fui beber. Cara, fiquei pensando, falei, pô, que egoísmo, né? Você fez 30 dias quase de andar, você se conectou com você e você vai tomar esse vinho sozinho, cara, que isso é muito egoísmo teu, né? Aí um senhorzinho saiu assim na porta, se espreguiçou, fez assim, olhou, pôs a mão na cintura, fez esse jeito, eu lembro da imagem dele, fez assim e tal, olhou para lá, e eu fiquei olhando para ele, falei, se esse cara olhar para mim, eu vou dividir o vinho com ele. E o vinho, pão e queijo, né? Dividi o que eu tenho aqui com ele. Aí ele olhou para mim, eu fiz assim, levantei a garrafa, né? Ele falou, beber? Eu falei, vem, ele veio. Parecia a mímica, né? Sentou do meu lado, começamos a falar do caminho e tal, a garrafa já tinha terminado, já estávamos no queijo. Aí ele virou para mim e falou, olha, eu estou falando com você, mas não sei teu nome, como é que é teu nome? Aí, um pouco do começo aqui teu. Falei, meu nome é José Antônio Semer Romero, mas no Brasil eles me chamam de espanhol. E aqui na Espanha eles me chamam de brasileiro, de brasileiro. Você pode me chamar do que você quiser. Escolhe, tem várias opções. Eu vou me emocionar aqui, desculpem, viu? Aí ele falou para mim assim, eu me chamo Santiago, mas você pode me chamar de Santi. Eu não consegui parar de chorar, cara. Ele foi embora, eu não vi mais esse senhor. E eu chorava, e eu não conseguia falar. Aí meu pai faleceu. Gente, deve ter sido há uns 10 anos assim, atrás. Deve ter sido mágico. Tudo, a sensação, porque o lugar e... Há uns 10 anos atrás meu pai faleceu. E aí eu não conhecia a cidade que ele tinha nascido. Aí eu tirei uns dias, falei, porra, eu vou na cidade dele e vou fazer um pedaço do caminho de Santiago. E fiz outra vez uma parte do caminho, não fiz ele inteiro. E fui na mesma linha e tal, né? Fiz a mesma coisa, cara. Fui no mesmo lugar, no mesmo coisa, repeti o processo. E aí tinha um senhorzinho, a mesma coisa. O senhorzinho saiu, estava discutindo com outro senhorzinho espanhol, discutindo com o espanhol. Nossa, parece tão... Às vezes eles estão conversando e você acha que eles estão brigando. Tá, parece uma briga que não tem mais fim. Que eles tinham posto a bicicleta atrás e um tinha posto no lugar que ele queria pôr, que eles estavam de bicicleta, uma confusão. E eu fiquei olhando, aí ele parou de discutir, eu falei, quer beber? Aí ele falou, quero. Aí ele veio, sentou, a mesma coisa, cara. Depois de um tempo, como é que é teu nome? Meu nome é José Antônio Espanhol, José Antônio Semer Romero, espanhol, mas aqui chamam de brasileiro. E ele falou, meu nome é Santiago, mas você pode me chamar de Santi. 2 vezes, cara. Aí eu consegui, mesmo chorando, que eu estou fazendo isso agora, eu consegui falar para ele o porquê que eu estava emocionado, né? Da primeira vez e tal. Ele falou, não, meu nome é muito comum, né? Às vezes
A gente causa isso nas pessoas, mas fica tranquilo. E aí também foi embora, nunca mais vi. Essa é a história do Caminho de Santiago. Mas você sente como se tivesse sido realmente um encontro com o próprio, vai. Só Deus sabe, né? Mas como que você sente? É isso que é... Eu acho que nem precisa falar, né? Porque só de você chorar lembrando, eu acho que tem uma... Eu sinto que não importa a religião de cada um, aqui eu não estou aqui professando nenhuma religião. Sim. Não importa o que cada um sinta ou que cada um professe como religião. Mas o que aconteceu comigo, eu sei que pode acontecer com um montão de gente, deve ter acontecido com um montão de gente. É como se tivesse uma faísca divina, que só Deus, ou nós não sabemos o que é. Mas de alguma forma, em alguns momentos da vida, a gente tem algumas conexões que você não percebe de onde ela vem e como elas surgem. Mas existe conexões que te fazem refletir sobre coisas e te fazem perceber coisas que você não se dá conta se aquilo não acontece. Então, eu não sei se é o divino, se é a conspiração cósmica. Às vezes, Deus coloca pessoas... Tanto que eu falo que às vezes o milagre, pra mim, né? O milagre não é só o extraordinário, mas é o extraordinário acontecer naquele momento. Você pega, por exemplo, dentro da própria Bíblia, você tem lá as 7 pragas, por exemplo, do Egito. A ciência comprova por que elas aconteceram, inclusive como uma reação em cadeia, porque uma coisa foi desencadeando outras. Aí tu fala, mas a ciência tira a questão do milagre. Não, para mim é o contrário. Porque aquilo acontecer naquela hora, naquele momento, naquele lugar, isso para mim é um milagre. Então, eu acho que isso aconteceu comigo. Eu não sou o único, eu tenho certeza, eu talvez esteja tendo a oportunidade de contar isto. E talvez muita gente não tenha essa oportunidade. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu com muita gente. Acontece, ali é uma faísca. Aquele é um momento único, né? Pode ser a conjunção das estrelas, pode ser só Deus, só sabe lá o que é. Mas comigo aconteceu 2 vezes. E como não acredito em coincidências, né? Então, também não. E também não acho que nada é por acaso e nada acontece... Coincidências e acasos são muito... E não acho que acontece ao Léo. Então, assim, você ter parado naquele lugar, daquele jeito e encontrado um Santiago, realmente é... E que na Espanha tem muito Santiago. Sim, mesmo, mas é o que eu falei. Você encontrar naquela condição, naquele lugar, daquela forma... É difícil isso, mas... Aconteceu comigo. E eu talvez esteja aqui externando uma coisa que hoje, quem estiver ouvindo, né, quem estiver podendo ouvir, vai falar, porra, isso aconteceu comigo de outro jeito, mas não é raro que isso, eu não sou um predestinado por isso, é que isso acontece com as pessoas. E a gente às vezes não percebe, né? Mas isso aconteceu desse jeito comigo. Quantas vezes eu acho que pessoas não passam pela nossa vida com propósitos... Às vezes até de despertar uma faísca, de fazer alguma coisa, e a gente não percebe. Não se dá conta, não. Né? Ou vai se dar conta... Muito depois, né? Muito tempo depois. Isso também é uma coisa que eu acho que acontece bastante. Às vezes a gente demora muito para perceber os sinais que são colocados na nossa vida. Pode ser. Eu acho que a gente não olha muito ao nosso redor para entender que Deus, ele está agindo o tempo todo. Na minha opinião, óbvio, né? Vamos lembrar que, assim, as coisas que a gente fala aqui, já vou falar isso já agora desde o 2º episódio, é extremamente particular. Eu vou falar o que eu acho, o espanhol, e quem estiver aqui vai falar o que acha, e isso nunca vai ser uma verdade absoluta. Até porque elas são raras, né? Se é que existem, vai. Se é que existem, são raras. Mas... é a nossa opinião, enfim. A pessoa pode discordar tranquilamente, mas discorda aí em casa. No meu caso é só uma experiência pessoal e é uma experiência que pouca gente conhece, agora mais gente vai conhecer, mas é pessoal isso. As impressões que eu tenho sempre são minhas. Isso não significa e nem deve significar que isso é um contexto para as pessoas. Outras pessoas podem... às vezes passar até pela mesma situação e encarar de formas completamente diferentes. É isso. Também isso acontece bastante. Bom, já falamos de política, da Europa, do Caminho de Santiago. Eu ia perguntar por que José Semel virou espanhol, nem precisa, porque... Meu pai era o espanhol. E eu andava muito com o meu pai.
E aí pegou. Não, meu pai era o espanhol, eu era o espanholzinho. Com o tempo, eu era o espanhol e ele também. Depois ficou o pai do espanhol e o espanhol. Jura? Você assumiu a identidade do Porque espanhol. eu acho que era um ciclo, né? E aconteceu isso. E pior que agora você tem 2 filhas. Tenho 2 lindas filhas. E nenhuma é espanhola, porque... As 2 são. Sim, mas não tem esse apelido, tem? Não. E agora? Ficou só espanhol. Ah, mas tá bom. As histórias começam e terminam. Ah, mas seria legal ter um... Você quer tentar falar isso para... Você conhece muito bem uma das minhas filhas. Sim. Você quer tentar falar isso para Melhor ela? não. Deixa quieto. Vamos... Não, Eu abaixo. acho que é melhor não esquecer isso. Olha, eu falei que eu ia abrir para perguntas e etc, mas eu tive um problema no YouTube, já falei no começo, tá? Eu não sei mexer nessas coisas, então obviamente que não deu muito certo. O próximo vai estar no meu canal, esse não deu. Ele tá na Eco TV, disponível aí na Vivo, na NET, e também no canal da Eco TV. Inclusive tem até alguns comentários. O Jonathan falando parabéns pelo projeto. Jonathan, muito obrigado. A Maria Eduarda Gomes Marques, papo excelente, parabéns pelo podcast, Henrico, obrigado. E o Thales Cavicchioli falando um abração para o espanhol, pessoa sensacional. Tive a oportunidade de morar e estudar em Londres por conta dele. Não foi por minha conta, o Thales é generoso. O Thales é muito amigo meu hoje, mas muito humilde, era então... muito amigo do meu sobrinho. E aí virou meu amigo, assim, viu, Thales? Virou meu amigo. E o Thales, como eu, e hoje ainda ele tem uma família lindíssima, é inquieto, o Thales quer aprender, o Thales quer saber, quer fazer coisas. E surgiu a oportunidade, quando o meu sobrinho estava em Londres comigo, dele ir junto. E nós tivemos a oportunidade de morar junto, tivemos essa experiência maluca de morar junto, todos juntos. Nós morávamos, era uma casa em Londres, tinha 2 quartos, num quarto moravam as meninas, e no outro quarto moravam os meninos, a gente dividia uma sala e uma cozinha, e um banheiro. E no quarto morávamos 2 amigos do Claudinho, o Thales era um deles, eu e o Claudinho, que é meu sobrinho. E tivemos essa experiência. Obrigado, viu, Thales? Um abraço para você e para toda a tua família. Tem uma família lindíssima. É um menino de ouro. Bom, a gente está chegando no final do nosso programa. Isso é bom? Não, nesse caso hoje, não. Nunca é. Porque sempre tem mais coisa que a gente queria falar, que a gente queria fazer, tá, que, enfim... É bom esse gostinho do quero mais, né? Eu vou fazer o bate-bola rapidinho, porque é só alguns... Vamos lá, um político. Paulo Henrique Pinto Serra. Eu não sei por que eu imaginei que você fosse falar isso. Mas eu quero falar por quê. Ele faz parte de uma nova geração de políticos que, além de competência, tem uma visão moderna do que é política. Não só de política estruturante, que é na cidade, mas de forma de se fazer política. Um cara que ouve. Não, eu gosto dele. E hoje na política é muito raro você ter alguém que ouve. E olha que eu nem voto em Santo André e mesmo assim eu gosto As pessoas dele. naturalmente querem falar mais do que ouvir. E em política isto ganha uma dimensão ainda maior. E o Paulo, na contramão disso, ouve muito. É um grande cara. Espanhol por José Semel. Espanhol por José Semel. Fez tudo o que quis na vida. Deixou poucas coisas para fazer para trás. É um cara satisfeito. E José Semel por espanhol? Eu ainda tenho uma aposentadoria para continuar vivendo e para continuar fazendo as coisas que eu quero fazer. Um rancor, mágoa? Cara, não tem nenhuma. Nós já falamos sobre isso. Sim. Tudo isso faz mal pra gente. Então eu procuro... Eu sou uma pessoa que, é lógico que tem coisas que me fazem mal, tem coisas que eu não gosto, mas eu tento tirar isso da frente rápido, porque vai fazer mal pra mim. E um lugar? Sevilha, na costa da Bahia. Sevilha na costa da Bahia, com praia. Ele não quer mais nada, ele quer Sevilha na costa, imagina. Não. Bom, a gente vai encerrar, já deu o nosso horário, daqui a pouco já estão brigando aqui com a gente. Mas antes, eu só quero falar uma coisa. Aproveitando que a gente falou de Sevilha, de Espanha e etc., eu tenho falado muito essa semana, e por eu ser escritor, eu falo, eu escrevo e eu penso muito. E discuto muito com a minha mãe, inclusive. Isso não é difícil, né? Ela tá ouvindo a gente? Tá ouvindo. Ai, caramba, ela tô morto. tá, inclusive, Desculpa, Leda. ela vai estar... Foi sem querer.
Você não discute com ninguém, eu é que falo demais. Não, mas discutindo, mas é discutindo assim, até de conversar. Lógico, a gente briga bastante, mas nem era isso. E aí eu tenho falado uma coisa que é o seguinte, a gente tem, né, conversado. Como falta orgulho pra gente do Brasil? Como falta, e aí eu vou até falar também pra você, pra câmera, pra todo mundo. Tá na hora da gente começar a olhar todas as coisas boas que tem no nosso país, ao invés da gente ficar só olhando as coisas que tem lá fora. Você que já viajou muito, você sabe. E quando você tem a oportunidade de ir para fora e viajar, você começa a ver aspectos que a gente critica aqui e você vê lá fora. Nem tudo é uma maravilha e nem tudo é um sonho. Nem aqui, nem lá. Claro que tem gente que tem roda no pé, que quer conhecer outras culturas e etc. Mas tá na hora da gente ter mais orgulho de tanta coisa incrível que a gente tem nesse país. Nessa guerra agora de Israel com o Hamas, fui falar Palestina mesmo, ficou brava, mas é Israel e Hamas quem está morrendo é a Palestina, mas tudo bem. Mas o que acontece? A gente vê aqui no Brasil, judeu palestino, convivendo. Tantos outros povos e culturas, e espanhóis com italianos, ainda que tenha um rio no meio, mas enfim, convivendo de maneira harmoniosa, porque essa é a característica do nosso país. Nós somos assim. E está na hora da gente ter mais orgulho disso, e orgulho de ser brasileiro. Eu posso fazer uma emenda sem querer ser presunçoso nisso? Porque eu acho que você tocou... Pode, só rápido, porque senão daqui a pouco a gente apanha. Você tocou num assunto muito importante, mas eu só queria agregar uma coisa que eu percebi, que é a vergonha. O brasileiro, às vezes, tem vergonha de ser brasileiro. Síndrome do vira-lata. Porque todos os outros povos que eu conheci têm muito orgulho de ser quem eles são. Independente de como E a gente às vezes perde isso porque a gente tem vergonha. E a vergonha de errar, a vergonha de não ser igual a alguém que a gente admira. A vergonha é que nos deixa com uma sensação de ser menos. Sim. E eu não quero aqui que as pessoas deixem de ter vergonha das coisas quando elas precisam ser. Mas não de que cada um é. A vergonha do que se é que faz mal pra gente. Espanhol. E a gente tem um pouco disso. Muito obrigado. Obrigado você. Olha, foi assim, cara. Parabéns. Você sabe que você é meu irmão. E eu sou mesmo. E amei o papo, de verdade. E só vou falar uma coisa. Vai dar certíssimo isso, eu não tenho dúvida, porque o que você está fazendo aqui como entretenimento e como divulgação e como ideia, é uma coisa que as pessoas precisam. E você vai ter que voltar ano que vem. Volto. Tá? Que a gente vai continuar o papo. Gente, obrigado. E semana que vem vai ter uma novidade, fiquem ligados. Tchau. Tchau, tchau.